Continuando a falar ainda sobre Flexbox, só que dessa vez a gente vai focar um pouco mais em como você vai trabalhar dentro dos itens, tá? Como que os filhos do container vão se comportar. Até agora a gente tem focado um pouco mais no container e como que essa galerinha aqui embaixo vai se distribuir, tá? Só que você percebeu que a gente não trabalhou na largura desses elementos, tá? O quão de espaço eles vão usar. Por mais que a gente esteja mexendo aqui, por exemplo, no Justify aqui, vou botar o space. Você está trabalhando só com o espaço entre eles, não está trabalhando com o conteúdo deles, tá? Com a largura de cada elemento desses. Bom, vamos lá então. Esse exemplo aqui é parecido, tá? A única diferença é que eu coloquei apenas 3 itens. Ambos estão na classe container e a classe item, como a gente fez na última aula. Só que agora eu dei uma segunda classe para cada um desses elementos. Esse carinha aqui vai ser o 1, esse o 2 e esse o 3. Então, ó, 1, 2 e 3. Só que ambos são item também, tá? Então eles são os dois ao mesmo tempo. Vou colocar aqui para ter mais espaço. Bom, então temos, não mexi nada aqui em cima, continua igual da última aula. Temos aqui um container, tá? O quadrado azul maior e os 3 itens. Distribuir eles em flex para ficar um do lado do outro, em row. Lembrando que se eu quisesse coluna, ele ficaria assim. Vamos deixar o row mesmo, que fica mais fácil de explicar. Bom, o que eu vou fazer agora é trabalhar aqui no item, tá? Percebe que todos eles têm o mesmo tamanho, todos eles têm o mesmo conteúdo, né? Então, não tem muito o que fazer. Eu vou criar aqui já as minhas 3 classes. 2, 3. Vou deixar aqui que eu vou focar um pouco mais nesses carinhos aqui. Olha só, existem 3 propriedades principais que você pode definir para cada um desses elementos, tá? A primeira delas é o flex grow. O flex grow vai dizer como que ele vai crescer. Grow vem de crescer, tá? Então, o padrão é 0. Vamos se preocupar por enquanto apenas com esse elemento 1 aqui. Olha só, colocar flex grow 0 e não colocar nada é a mesma coisa, tá? Só que se eu colocar flex grow 1, olha o que acontece. Ele vai crescer o máximo que ele puder, tá? Repara que o item 1 aqui, ó, o item 2 e o 3, eles vão usar o mínimo que eles puderem de espaço, e o grow vai ser espaçoso e vai usar o máximo que ele puder, tá? Então, de cara, você já pode ver que o grow serve para você crescer o elemento, tá? Só que, e se eu tiver um outro elemento que também seja flex grow? Não, eu vou colocar no terceiro, fica melhor. Olha só que interessante. Você fez o primeiro crescer, o segundo ficar encolhido e o terceiro crescer. Porque esses dois têm o flex grow 1, tá? Eu vou fazer uma coisa, eu vou aumentar aqui o tamanho dessa... Aliás, eu vou mudar aqui para 90% para ele poder alterar o tamanho. Beleza. Ó, mudei aqui o container para 90%. Bom, então agora você repara que o 1 vai crescer sempre para ocupar o espaço vago e o 3 também, tá? Se eu tivesse colocado aqui, ó, flex grow 0, opa, atualizar, apenas o primeiro lá que vai crescer junto, ok? Mas e se eu colocar para os 3 crescerem? Olha o que vai acontecer. Basicamente, os 3 vão ocupar espaços iguais, tá? Por quê? Porque lembra que eles eram
magrinhos e ocupavam um pedacinho só do espaço, agora esses 3 caras vão dividir o espaço e sempre ficar com o mesmo tamanho, olha só. Só que isso está dessa forma porque ambos estão com 1. Ou seja, estão distribuindo fatias iguais. Se eu pegar esse segundo cara aqui, o do meio, e falar que ele vai crescer com Flex Grow 2, olha o que vai acontecer. Ele vai distribuir de uma forma diferente, ele vai distribuir mais. Ou seja, a cada 4 pixels, esse cara vai ficar com 1, esse com 2 e esse com 1. Por que 4 pixels? Porque é 1 pixel aqui, 2 aqui e 1 aqui. Tá? Então 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Então a cada 4 pixels que você tiver, ele vai sempre ocupar 1 pixel, 2 e 1. Isso do espaço que sobrar, tá, gente? Então olha só, conforme eu vou crescendo aqui, sempre o espaço que sobrar, esse cara vai pegar 2, esse cara vai pegar 1, esse cara vai pegar 1. Tá? Ele vai pegar fatias diferentes. Beleza? Bom, outra coisa que eu posso fazer também é a opção Flex Shrink. O Flex Shrink também vem padrão 0, tá? E o Shrink, ao contrário do Grow, quer dizer encolher. Ou seja, esse cara aqui, agora, ele também vai encolher se necessário. Nesse caso aqui, ó, o Shrink sozinho não vai fazer sentido, porque eu preciso de uma outra propriedade, que é o Flex Basis. O Flex Basis vai te falar qual que é o tamanho padrão, tá? O tamanho base desse item. Eu vou falar que o tamanho base desse item ele é 200 pixels. Tá, vou dar esse valor para os 3. Eu vou colocar o shrink aqui 0. O shrink 0. Então olha o que vai acontecer. Ó, inicialmente o tamanho base deles é 200 pixels. Então ele vai tentar sempre manter o tamanho de 200 pixels. Tá? Só que eu falei para ele que se tiver oportunidade é para você crescer. Falei para cada um deles. Certo? Só que para esse cara, para o 2 e para o 3, eu falei para eles o seguinte, ó, não é para você encolher, certo? Mantenha o seu espaço sempre com 200 pixels, tá? Ah, mas e se não couber? Se não couber, deixa que o outro cara lá se vira. Agora, esse cara não. O número 1, eu falei para ele, olha, o seu tamanho base é 200 pixels, mas se não tiver, encolha, tá? Encolhe 1. Então, olha o que acontece. Eles estão usando o Grow para crescer. Conforme o tamanho vai diminuindo, vai chegar uma hora que eles vão ficar menor que 200 pixels. Olha só, aconteceu já. Não agora aconteceu. Esse cara, o 2, e esse cara, o 3, eles não vão diminuir. O tamanho mínimo deles é 200. Agora, o item 1 não, o item 1 está encolhendo. Por quê? Porque eu falei que o item 1 pode encolher. Tá? Agora, se eu falar que o item 3 também pode encolher, olha só. Beleza? Eles crescem iguais, sempre que possível. Mas quando chegar um ponto que eles precisarem encolher, olha só, somente o 1 e o 3 vão encolher. Ó. O 2 mantém o mesmo tamanho. Então, aqui você pode definir um tamanho padrão e também a possibilidade de um elemento encolher ou não. Sabe quando que isso é útil? Imagine que você tenha um site onde você tem uma barra lateral na esquerda, Vou fazer o seguinte, vou deixar 200 mesmo, vou deixar 400 aqui. Ó, o tamanho ideal do meu site é esse, 400, 200 e 200, vamos ver como é que fica. Assim. E aí, ele pode crescer, tá? O conteúdo mantém aqui, o menu aqui, uma propaganda aqui, por exemplo, mas se o site começar a ficar pequeno demais, eu falei para ele o seguinte, ó. Olha só, eu não quero que esse... Vou aumentar, tá? Um pouco difícil de ver.
Ó, assim ficou melhor. Eu não quero que o meu cara do meio tenha menos de 600 pixels, tá? Então, ó, eu falei que o 1 pode encolher se precisar, o 3 pode encolher se precisar, mas o 4, o 2 não. O 2 eu quero que fique no meio, com o mesmo tamanho sempre. Tá? Sempre assim, ele pode crescer, ele não pode diminuir. Tá? Então você pode brincar com essas configurações aqui. Basicamente, recapitulando, esse cara fala que esse item pode crescer, esse cara fala que esse item pode encolher, e esse cara fala qual vai ser o tamanho padrão dele. Certo? Outra coisa, quando você tem os seus itens aqui dentro, como eu mostrei para vocês, por padrão, você tem a opção Align Itens. Para você definir onde que eles vão ficar. Né? Flex Start, por exemplo. Vão ficar em cima. Isso. O padrão dele é Stretch, como eu falei para vocês na última aula. Opa. Stretch quer dizer que ele vai esticar, ocupar todo o espaço. Mas vamos deixar aqui no nosso Flex Start para vocês verem o que isso pode fazer. Eu falei que eu quero que esses itens fiquem sempre em cima, tá? Só que vamos supor que eu tenho 10 itens aqui, que seja 10, 3, não importa quantos, 5. E eu quero que todos eles fiquem em cima, ou seja, Flex Start. Só que eu quero que um deles específico, só esse segundo cara aqui, ele fique embaixo. Ou seja, eu quero que ele não obedeça o alinhamento padrão. O que eu faço então? Eu posso usar a opção Align Self, ou seja, alinhar eu mesmo. O self quer dizer eu mesmo, tá? Mim, como se fosse mim. Então, eu vou alinhar esse cara como sendo Flex End. Olha só. Todo mundo está alinhado Flex Start. Todo mundo que tiver aqui. Se eu tivesse 10 caras, os 10 ficariam aqui em cima. Só que esse específico, eu quero que ele tenha um alinhamento diferente. Eu falei que ele quero que seja Flex End. E todos os outros funcionam, tá, gente? Eu posso botar também o Center, aliás. E assim por diante. Eu posso vir aqui também e fazer um por um. Quero que esse cara... Não, Flex não, é Align. Opa, é o Self. Eu quero que esse cara seja Flex End. Eu posso fazer um por um se você quiser, se eu quiser, tá? Só que normalmente você não vai querer um cara alinhado em cada lugar, né? Então você fala onde que todo mundo vai ter o padrão, e aí você pega um ou outro ali para dizer aonde que você quer que cada um deles se alinhe. Beleza?